Integral, Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores, o meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista e sou assistente do Dr. Norberto Kepp, fundador e presidente da Sociedade de Psicanálise Integral. Integral porque ela considera o ser humano no seu todo, no sentido dos seus sentimentos, da sua filosofia de vida, dos seus pensamentos e da sua vida prática, das suas ações, das suas atitudes que poderão lhe prejudicar ou lhe fazer desenvolver. Então, o ser humano considerado como um todo, ele é analisado de uma perspectiva que muitos chamam de holística, né? Seria a visão mais moderna, mas Norberto Kepp conserva muito da profundidade, ou toda a profundidade da Tiefenpsychologie, da psicologia profunda, que ele aprendeu com seus mestres em Viena. Portanto, a trilogia analítica ou psicanálise integral não é mais uma escolazinha de psicologia ou uma filosofia de vida, é uma extensão, um aprofundamento dos conhecimentos dos mais sérios psicopatologistas da nossa história. Olá, Dr. Kepp. Eu escrevi esse livro que nós vamos hoje estudar um pouco, né? A Glorificação, que foi um dos primeiros livros que eu escrevi, que é mais uma visão, assim, vamos dizer, teológica, científica, a glorificação. E esse livro, todas as pessoas que leram tiveram, assim, vamos dizer, um certo retorno ao Criador. Aquelas pessoas que estavam, né, distante das sociedades religiosas, das igrejas, porque nós temos também uma certa preocupação de que o povo comece, vamos dizer, a atacar muito a teologia, como os povos da Europa estão fazendo, né? Tirando os símbolos sagrados das casas, das repartições públicas. Isso pode levar a civilização a um grande desastre. Então, a nossa ideia, eu vou mostrar nesse esquema que vai aparecer agora, qual é a nossa ideia? É a teologia ocupando 80% da vida do ser humano. A filosofia só 15% e a ciência 5%. Então eu pus lá em cima, veja, interesse do ser humano, e lá embaixo, o ser humano está mergulhado no interesse espiritual, mesmo sendo ateu. Então, como os senhores notem, 80% de todo o interesse do ser humano é voltado para esse campo. Então, por que, né, que nós teríamos que tomar cuidado com esse campo? Porque a base da civilização, a base do mundo moderno e o começo da própria civilização foi por causa da teologia, né? E de maneira que, se isso for muito atenuado, se isso for muito extinto, a humanidade perecerá. E veja por que a civilização está mal. Veja esse esquema agora. Dialética errônea. Fazer guerra para ter paz. Então, essa é uma ideia, em geral, da maior parte das pessoas, que nós vivemos praticamente no alto e no baixo, né? Uma hora estamos na felicidade, depois na depressão, na infelicidade. Então, que o mundo tenha que fazer guerra para chegar novamente a um crescimento muito grande. Veja em segundo lugar. Realizar o mal para obter o bem. Então, é um outro esquema que muitas pessoas acham
que depois do mal sempre vem o bem, e depois do bem sempre vem o mal. E a nossa ideia, que aliás é tirado da própria teologia, é que o mal é a privação ao bem. Então que o desastre, a guerra, qualquer tipo de doença é sempre uma privação à saúde. Então não deveria haver guerra, não deveria haver mal, porque o mal é sempre uma negação do bem que a pessoa tem. Veja em terceiro lugar. Mentir para chegar à verdade. Então, muitos acham que a mentira é necessária e que a verdade pode levar a pessoa para conflitos. E veja em quinto lugar. Roubar para ser rico. E depois, Atacar para ter glória. Essa é a maneira de pensar que impera na sociedade. e essa maneira de pensar, veja agora um novo esquema, de onde que veio. Veio do pensamento de Zoroastro do século VI antes de Cristo. Que ele falava que o ser humano era formado por dois tipos de deuses diferentes. Um deus do bem, que fez a parte espiritual, e um deus do mal, Lúcifer, né? Que fez a parte física. Em seguida, veja essa outra personalidade. Platão. 428, 347 antes de Cristo. Então, Platão, ele sendo pensador, seguiu, portanto, a orientação teológica. Então, a filosofia sempre seguiu a teologia e a ciência sempre seguiu a filosofia e a teologia. Agora, depois de Platão, veio então Aristóteles. Veja aí a foto dele. No século IV, né? Antes de Cristo. Então, o Aristóteles, ele colocou mais ou menos essa ideia que predomina até hoje, que a parte espiritual é perfeita, que seria a essência, e a parte material seria, vamos dizer, imperfeita, ruim, que seria a matéria, o corpo. E essa ideia foi muito desenvolvida, veja por quem. William of Ockham. Então, William of Ockham foi um monge, né? Um monge franciscano, que ele criou a ideia de que a essência e a existência era a mesma coisa, criou a ideia que tudo era a mesma coisa, o complexo e o, vamos dizer, o simples era a mesma coisa. E essa orientação, que eu chamo de dialética platônica, foi feita por quem, né? Veja aí. Sigmund Freud. Então, Sigmund Freud, ele seguiu mais ou menos essa ideia porque toda a humanidade e a ciência atual segue. Então, o que acontece? Essa ideia, sendo errônea, impregnou a humanidade. Então, a humanidade criou o relativismo, né? O que é o relativismo? É pensar que tudo que existe é relativo, pode ser e pode não ser. Por exemplo, aqui, esse microfone. Ele, existindo ou não, é a mesma coisa. Mas como iria pegar, né, a minha voz se ele não existisse? Ou então essa flor aí, que a flor existindo ou não, seria a mesma coisa. Os livros. Então, notem que o mundo tem uma orientação assim muito errônea. Então, o que o Freud fez? Veja esse esquema. Primeiro passo. Os sintomas neuróticos seriam resíduos de ocorrências traumáticas que a vida psíquica desviou da consciência. Agora, ele, em torno disso, ele criou uma ideia do inconsciente. Quer dizer, o inconsciente seria um elemento que traria, vamos dizer, em seu bojo, toda a consciência, tudo aquilo que o indivíduo necessitasse. Então, depois, veio uma criação de um termo chamado libido. E esse termo foi criado por Carl Gustav Jung, que dizia que a força fundamental da humanidade
seria isso. Veja esse cartaz. A libido, termo criado por Jung sobre a energia que seria a essencial. Então notem que essa ideia permeou toda a humanidade e, em geral, todas as pessoas atualmente acreditam que está aí essa força essencial. E não que a força essencial seja a vida, né? Seja a força, vamos dizer, que o Tesla chama de energia livre, ou energia assim radical, né? Que seja o fundamento de tudo. Então, colocando na libido a força essencial, a humanidade foi desviada para um campo assim errado. Então, veja em segundo lugar o que eu escrevi. A soberba, a inveja e a ira seriam os sentimentos, entre aspas, fundamentais da doença. Em terceiro. A colocação da libido como essencial foi um meio para fugir do essencial nas doenças. Em quarto lugar. Os seres espirituais malignos não têm corpo. Libido. A atenção à energia da libido aumentou a fuga da origem dos males. Então, notem que a humanidade em geral acha que essa é a força principal. E não que aí já é um desvio. Quer dizer, a libido já seria, colocando assim como fundamental, já seria um desvio da verdadeira força fundamental, que é essa energia escalar, que o Tesla falou. Então veja esse último cartaz desse segmento. Todo problema de saúde vem da luta do homem contra a sua consciência. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que a luta do ser humano contra a consciência é a luta contra o conhecimento, a luta contra o amor, a luta contra o que o ser humano tem de bom. Isso nós chamamos de a privação que o ser humano faz do bem que ele tem. Então, tudo aquilo que ajuda o ser humano, tudo aquilo que pode lhe dar o bem, o ser humano rejeita por causa da inveja. Quer dizer, tem inveja do bem, então só aceita o mal na vida. E daí essa invasão, né, de espíritos ruins que o ser humano segue atualmente. Já voltamos, né? Este livro, A Glorificação, escrito por Norberto Kepp, é uma revolução cultural. Porque através desse livro, Norberto Kepp revê todas as suas descobertas a respeito da psicopatologia, a qual ele descreve na primeira parte desse livro. Na segunda parte, ele descreve uma nova teologia, se poderia dizer, ou uma teologia trilógica, já unificando a revelação teológica ao campo da ciência e da filosofia. E na última parte desse livro, ele faz a descrição prática de algumas sessões de psicanálise, mostrando passo a passo como se aplica a teologia ou a revelação à ciência da psicopatologia, quando ele trata, por exemplo, do problema da teomania, ou o desejo que o ser humano tem de ser um Deus, ou até mais que Deus, e mesmo quando ele trata da inveja que o ser humano manifesta, principalmente nas doenças mais graves, a inveja diretamente da beleza, da verdade e da bondade que existem no universo, na criação, em si mesmos, no próprio ser. Essa inveja dirigida contra o próprio Criador. Então, essa maravilha da criação não me interessa, não me agrada, eu estou contra isso, mesmo que de uma forma inconsciente, porque ela não é a minha realização. Então, a minha vida, muitas pessoas dizem, não aceito, não pedi para nascer, numa oposição direta contra aquele que nos deu essa vida, que é o nosso próprio Deus. Então, Kepp vê uma relação direta entre os males espirituais e as doenças,
orgânicas, psíquicas e sociais. E isso se comprova muito válido porque, quando ele utiliza essas descobertas na prática da psicoterapia, elas conseguem eficazmente curar uma série enorme de doenças. Eu gostaria de mostrar um autor que Freud, em geral, a psicopatologia moderna, da psicanálise, né, tem seguido, porque esse autor mostrou que a sociedade como está organizada não é uma sociedade consciente, mas a maior parte do que se faz é de um modo inconsciente. Veja quem é essa pessoa. Arthur Schopenhauer. Então, ele é um filósofo, né, nascido na Alemanha, de origem judaica, que falou que o mundo vivia mais uma representação. Quer dizer, que a realidade mesmo estava praticamente escondida lá no fundo e que tudo o que o ser humano fazia era, vamos dizer, uma pura máscara, né? Agora, o Freud achava que, com o tempo, no início, ele notou que a atitude inconsciente era praticamente uma rejeição à consciência. E depois ele passou a ideia de que existiria até uma instância inconsciente no interior da pessoa e que uma parte muito pequena se tornaria consciente. Então, essa parte inconsciente deveria ser analisada nas terapias para a pessoa deixar brotar a consciência. Mas eu mostro ao contrário, que essa parte inconsciente é uma parte que a pessoa esconde as más intenções, né? Os maus pensamentos, os sentimentos ruins que a pessoa não quer ver, vai escondendo lá e vai se transformando num problema muito grande para a pessoa, e essa é a origem das doenças. Então, por causa disso, veja o que acontece nesse cartaz. O desejo maior do homem, em primeiro lugar, é destruir tudo o que puder, inclusive a si próprio. Aí, segundo, né? Freud chamou a esta tendência de Trieb, de instinto de morte. Então, a ideia dele mais é uma questão de Trieb, assim em alemão, que significa assim, uma pulsão, que é algo que pulsa, e não instinto. Instinto em alemão seria Instinct. Então, essa tendência ele percebeu mais na velhice dele, quando ele notou a questão das guerras, principalmente em 1939, né? Aquele problema na Europa Central. Então, ele tinha a ideia de que a análise deveria chegar lá para tirar essa tendência do ser humano. E não que essa tendência do ser humano era uma tendência assim de, vamos dizer, de egocentrismo, uma tendência invejosa, que o ser humano ataca mesmo todo o bem. E depois ele esconde essa atitude de ataque que ele faz ao bem. Veja em terceiro lugar. Por esse motivo, o planeta está sendo destruído rapidamente. Se os senhores viram, por exemplo, o que aconteceu em Chernobyl, que era na Rússia, né? Que estourou lá aquela usina atômica, os senhores poderão ver que se mais 2 ou 3 usinas assim estourarem, a humanidade acabará. Agora, com questão de terremoto, questões assim até da natureza, pode acontecer isso também. De maneira que estamos num grande perigo. Agora, veja o seguinte, né? Os Estados Unidos têm 13 mil ogivas nucleares. Basta algumas para destruir a humanidade, porque tem 13 mil. Agora, já tendo isso, é uma coisa sem ética, é uma coisa imoral. Quer dizer, se o indivíduo constrói caminhões, tanques de guerra, aviões de guerra, ele está construindo para quê, né? Para destruir a humanidade. E é isso que o Freud e a psicopatologia mostra nesse tal Trieb, né? Instinto de morte.
Veja em terceiro lugar. Por esse motivo, o planeta está sendo destruído rapidamente. A energética invertida do ser humano atinge a todos, e até mesmo os animais, plantas e solo. O ser humano tem o que ele quer, destruir a própria vida. Por causa, então, desse sentimento terrível, que é o sentimento de inveja. Agora, todo o nosso trabalho se baseia em conscientizar a inveja. A inveja foi chamada o pecado original por Basílio no século II. E não questões sexuais, né? Questões sexuais são muito secundárias para serem assim tão perigosas, né? Questão de gula é uma questão muito secundária, até mesmo de avareza. E, inclusive, Dr. Kepp, se a gente se considerar que a maior inveja que o ser humano tem é justamente a inveja de Deus, inveja da criação divina. E sabe, Cláudia, a humanidade hoje em dia, eu sempre mostro, está sendo dirigida pelas forças econômicas, sociais. E as pessoas que têm interesse fundamental nisso são pessoas sádicas, né? São pessoas agressivas que colocam a questão da agressão em primeiro lugar na vida. Então, os senhores podem ver que o avarento, ao contrário do Adam Smith falava, né, que a pessoa ficando rica, ela vai ajudar os outros a serem ricos também. As outras pessoas a terem riqueza, né? Isso não é verdade. A pessoa que é apegada ao dinheiro, quanto mais milionária ela for, mais dinheiro ela vai querer para ela. Porque isso revela essa doença terrível do egocentrismo, né? Do sadismo que a pessoa tem. E são essas pessoas que estão nos postos-chave da humanidade. E são essas pessoas que oferecem esse perigo de vida que todos nós sofremos no momento. Vamos ver agora as perguntas. There's a statement here in Dr. Kepi's book that I like a lot. It says, truth is whole in each of the parts of the human being. There's no need to take any kind of attitude in order to form truth in any area of psychic life. The idea that we have to formulate truth accompanies our theomanic wish to rebuild the universe according to our imagination. And isn't that exactly what's happening? We see cloning, genetically modified foods, genetic manipulation, all of these theomanic ideas that human beings have, that we have to create a reality. And this is what Dr. Kepi is talking about in this book. Reality exists already. I was watching a trailer for a documentary that Al Gore is producing in the United States. It's called An Inconvenient Truth, about the effects of global warming. And it's interesting in this documentary because they explore the problem extremely well. There is global warming, and human beings have created it. But nowhere in there do they explore the ideas or the philosophies behind this creation. So the idea would be, we've created this global warming, now we have to solve it. And not that we have to investigate the ideas that created this situation in the first place, the philosophies, the ways of being. And that's what Dr. Kepi approaches so beautifully. What are the attitudes of the human being that create the situation that we're in? These we have to see more clearly. Quando olhamos para os trapos de pobre, deixamos de ver todo o incrível trabalho do Criador, que se esconde debaixo daquelas vestes. E depois continua que a nossa intenção com as dificuldades é justamente essa, de esconder toda essa incrível beleza que existe na vida. Então, nós criamos cidades feias, nós ficamos feios, nós ficamos cheios de doenças, engordamos, destruímos a natureza, criamos miséria, problemas, para assim encobrir toda essa beleza com que Deus nos investiu. Uma frase importante do livro Glorificação de Norberto Keppe é a seguinte: o mundo exterior é uma pequena imagem do nosso universo interior. É uma frase importante porque mostra como Norberto Keppe ele fez a ligação entre o que se passa dentro do ser humano e o que se passa fora. Por exemplo, se nós destruímos a natureza, destruímos o ar, os mares, etc., esse já é um reflexo
do que se passa dentro do ser humano, de uma deturpação, de uma destruição que o ser humano já fez a nível psíquico. A mesma coisa acontece a nível individual. Por exemplo, quando uma pessoa ela toma drogas, bebe demais, come demais, ela já ataca o corpo, mas sendo isso já é o reflexo de algo que se passou a nível psíquico. Então, aqui no livro Glorificação, o Dr. Kepp escreve o seguinte: quando se fala em ser idêntico a Cristo na conduta, muitos pensam em adotar um determinado comportamento e não em permitir que a imagem e semelhança que já somos em relação a Ele apareçam em nossa existência. Então aqui ele explica que é tudo muito mais simples do que a gente pensa. Achamos que temos que acrescentar alguma coisa, mudar alguma coisa, e não que simplesmente precisamos parar de lutar contra o que nós somos. Na essência, a gente é divino, e pela arrogância, pela inveja, a gente destrói aquilo. Kepp, neste livro A Glorificação, ele subdivide entre revelação, primeira parte, ascensão, a segunda parte, e, na terceira parte, a glorificação. O que Kepp quer dizer? Que a revelação é um processo contínuo da criação, que ele acontece desde o início do universo, onde Deus se manifesta através das suas leis e vai se manifestar até o fim dos tempos. Que toda descoberta científica, todo pensamento correto filosófico não deixa de ser uma forma de revelação. E que a revelação sobre a nossa vida psíquica, que é efetuada através da psicopatologia, pode nos abrir as portas para esse universo de transcendência e de espiritualidade. Depois disso, depois dessa revelação ser aceita, essa conscientização ocorrer, nós passamos para um processo de ascensão, ou seja, através da percepção da inveja e da teomania, o ser humano ascende para um estágio mais elevado na sua condição verdadeiramente humana e realizando uma civilização mais de acordo com a sua natureza. É por isso que o professor Joseph Gogashian, professor de psicologia da Universidade de San Diego, descreve Kepp como um indivíduo que faz a extensão da teoria de Tomás de Aquino, quando afirma que a alma humana é uma réplica do universo em suas formas de vida, ainda que em miniatura. É por isso que a teologia, o cristianismo visto sob a forma trilógica, ele pode ser aceito por qualquer religião, desde judaísmo, islamismo, cristianismo, budismo, porque é uma espiritualidade universal e cósmica. A civilização moderna está montada em vários indivíduos geniais, né? E um deles é Charles Darwin. Ele é praticamente do século XIX e criou a ideia do evolucionismo moderno. Então, ele acha que o menor, né? Por exemplo, o que é pequenininho é que cria todo esse universo. Talvez uma bolinha que criou sóis, estrelas, tudo isso. É uma ideia totalmente contra a própria lógica, contra a própria razão. Por exemplo, as cavernas na França, né? Tem cavernas lá que dizem que os homens primitivos moravam em cavernas. Então eles desenharam cavalos, desenharam várias figuras que estão deteriorando agora por causa do mofo. Então a ideia ficou a seguinte, que o ser humano evoluiu, né, do homem primitivo das cavernas para o homem moderno, como se fosse possível uma evolução natural assim nesse sentido. E não que essas cavernas que têm essas figuras praticamente acolheram os remanescentes da guerra atômica, que houve, vamos dizer, há 8.000, 10, 12 mil anos atrás, né? Essas cavernas datam aproximadamente 17 mil anos, né? Então, e é para onde a gente iria
se houvesse uma guerra atômica atualmente, um problema assim, e nós quiséssemos, vamos dizer, preservar a própria vida. Perguntaram para o Einstein, né? Se houver uma guerra, o que vai acontecer depois? Então o Einstein falou, bom, se houver uma guerra agora, não vai haver mais uma nova guerra, a não ser uma briga entre civilizações com paus e pedras, porque não vai haver mais civilização. Então o Charles Darwin deixou uma imagem assim invertida para a humanidade, como se fosse possível tirar do menor toda a grandeza que existe. Quer dizer, o senhor está dizendo que se a coisa continuar como está, nós vamos voltar para as cavernas. Isso. Tá. E Adam Smith, veja aí a foto dele. Foi o outro, vamos dizer, indivíduo muito maléfico para a humanidade. Então, o que o Adam Smith fez? Ele colocou o dinheiro como fundamento para a sociedade. É claro que isso foi a delícia, né, para as pessoas avarentas. Porque aí as pessoas avarentas pegaram o dinheiro e escravizaram a humanidade. Agora, não é que o dinheiro em si seja um mal, compreende? Aquele italiano, né, ele escreveu que o dinheiro são as fezes do Satã, Giovanni Papini. Mas não é o dinheiro o culpado. O culpado é o que o ser humano faz com o dinheiro. Então veja outro autor que incomodou muito o mundo, que trouxe ideias errôneas. Veja. Heisenberg, um físico, né? Werner Karl Heisenberg, né? Ele trouxe a teoria da incerteza, mais ou menos como Descartes, colocando a dúvida como fundamental. Quer dizer, a pessoa não pode, como Descartes fez, colocar a dúvida como fundamental, porque não pode haver dúvida senão naquilo que a pessoa tem certeza. Então, a teoria do Heisenberg na física, ele coloca a incerteza como fundamento. Tudo é incerto, não é? Não pode haver incerteza se não há uma certeza inicial. Em seguida, vamos ver a questão, por exemplo, do bem e do mal, que a ciência não quis tratar, a ciência da psicopatologia, e que nós desenvolvemos. Veja essa figura. O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson. Então, ele criou uma ideia, que aliás levaram para o cinema, tudo, o Médico e o Monstro, mostrando que durante o dia essa figura era um médico incrível, né? Fazia o bem e depois tomava umas drogas e virava um monstro, matando e atacando os outros. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas que tomam drogas, né? Elas criam assim enormes dissensões nas famílias, problemas assim no trânsito. As pessoas que tomam drogas, elas são pessoas totalmente assim alucinadas já na conduta dela. Veja essa outra figura. Veja que tem o bem, o anjo, né? E o mal, o demônio. Então esse autor, Stevenson, escreveu O Médico e o Monstro, mostrando que praticamente todo indivíduo, assim, por causa dessa aparência, ele no fundo tem assim uma parte monstruosa que geralmente domina a vida dele. E essa aparência engana muito. Então veja esse cartaz. A maior parte do que ignoramos é muito maior do que tudo o que sabemos. Platão disse isso na Revolução da Vida, página 22. Então, eu estou dizendo isso. Se a pessoa não chegar lá nessas tendências fundamentais do ser humano, ou então, se não chegar a essa atitude inconsciente, o ser humano não tem recuperação e nem a sociedade. Vamos ver agora as perguntas. In Dr. Keppe's book Glorification, he says this: man has within himself all he needs to be happy.
And I think this is an extraordinary idea because normally we think that happiness comes from situations outside us. And so we look around for those situations to make us happy. And what Dr. Keppe is exploring is that the happiness exists inside us. And if we don't have that happiness now, it's because we're doing something to destroy that or to stop that from occurring. We don't need to find it externally. This means that the journey to happiness is an internal one, not an external one. And we know that happiness, that joy, that peace by expressing those things because they're inherent and natural to the human being's interior. O tempo perdido, consumido com as fantasias, se fosse empregado para trabalhar com a realidade, redundaria um fabuloso proveito. Então, aqui o Dr. Keppe, ele explica que nós perdemos a maior parte das nossas vidas preocupando-nos com coisas muito pequenas na vida, muito secundárias. Ele dá uns exemplos aqui de que a empregada não venha trabalhar um dia, ou que a gente não consegue estacionar o carro, e tem vários outros exemplos de que a gente sai de casa e estamos preocupados porque o sapato não combina com o cinto, porque nós esquecemos de colocar o brinco de manhã antes de sair. Então, perdemos horas e horas e a vida inteira nos preocupando com coisas muito secundárias na vida, em vez de cuidar daquilo que é realmente essencial e importante. Uma outra frase importante do livro Glorificação, de Norberto Keppe, é a seguinte: aceitar a consciência é mergulhar no universo de luz que a ilumina. Uma frase importante porque o processo de conscientização é como um processo de iluminação progressiva. Imaginem que o interior do ser humano é como um quarto sem luz. Nesse quarto, praticamente sem luz, não é possível ver os objetos que estão em ordem, como também os objetos que precisam ser arrumados. Agora, o nosso interior é a mesma coisa. Quando a pessoa, por exemplo, ela não quer perceber a própria raiva, não quer perceber a própria angústia, ela fica praticamente abafando tudo isso, se impedindo, por um lado, enxergar as próprias atitudes ruins, e por outro lado, de ver que através dessas atitudes ruins, ela vai praticamente se privando do que é essencial na vida dela, que é o bem, que é o afeto, que é a alegria. A unidade que existe entre tudo é comparável à do funcionamento orgânico, que, quando prejudicado, adoece. Assim é a vida psicológica, que está profundamente comprometida com a verdade, o amor e a bondade. Então, assim como não podemos beber petróleo ou comer comida estragada sem prejudicar o organismo, também não podemos pensar tudo que a gente quer, ter pensamentos negativos, ruins, ter inveja, raiva, sem prejudicar a nossa vida psíquica. Temos que seguir a verdade e a bondade para que tenhamos paz. Nos levar a consumir toda a eternidade, na contemplação só de alguns desses aspectos. Estou dizendo que desde que nascemos até daqui a bilhões de trilhões de anos, estaremos extasiados diante dessa contínua revelação que tem o nome de Criador e que jamais nos cansaremos de louvar. Eu gostaria de pôr aí agora uma sentença do Galileu. Veja o que ele fala. Nada podes ensinar a um homem. Podes somente ajudá-lo a descobrir as coisas dentro de si mesmo. O processo assim de conhecimento, né, se dá no que chama de ciência infusa. O ser humano já tem conhecimento infuso nele próprio. E cada nome, cada fato, cada denominação que ele dá às coisas é de algo infuso na própria vida dele e na própria inteligência. Então, eu gostaria de falar, através desse cartaz, sobre a necessidade da teologia. Veja o cartaz. Veja que no centro, né, nessa roda, está a revelação, a crença, a razão, o conhecimento e a harmonia, que é a estética. E o ser humano tem que viver os três conjuntamente, todas as pessoas, e não ao lado lá, três partes assim separadas. A teologia de um lado, a filosofia de outro
e a ciência de outro. Se separa porque a teologia tem filosofia e ciência. A ciência tem filosofia e teologia, assim como a filosofia tem teologia e ciência. Agora eu gostaria de falar sobre a necessidade da teologia. Veja o que eu escrevi aí. Sem teologia não há ciência. Toda e qualquer ciência carrega 90% de teologia. É por isso que todos os cientistas, seja Newton, seja Galileu, todos eles falavam o tempo todo, até Freud mesmo, Marx, falava o tempo todo sobre Deus. Veja em segundo lugar. Sem conhecimento de teologia é impossível conhecer qualquer ciência. Então notem que na civilização, só as pessoas impregnadas por teologia, principalmente que têm uma fé muito robusta, é que consegue entender e fazer uma ciência certa. Em terceiro lugar, Temos de salvar as igrejas e os religiosos para continuar com a civilização. Observação: importância de preservar o espírito religioso para haver civilização. e as pessoas que têm religião, né, as pessoas que seguem uma doutrina, uma religião, também têm que lutar para não deixar que os ateus ataquem tanto os seus credos religiosos, né? Nós temos obrigação de salvar as igrejas para salvar a civilização. Veja aí um autor muito importante da Idade Média, Bernardo de Claraval. século XI e século XII, né? Bom, esse Bernardo de Claraval, ele... Veja as ideias dele nessas sentenças aí. Sem humildade não há sabedoria. Bom, ele trouxe essa ideia, trouxe essa percepção de que só a pessoa humilde, quer dizer, que aceita os conhecimentos vindo dos outros, vindo de fora, é que pode aprender alguma coisa. A pessoa teomânica, a pessoa megalomânica, tem muita megalomânica, ela não consegue aprender nada. Por quê? Porque ela acha que já sabe tudo. Veja em segundo lugar. O reconhecimento da própria miséria é o caminho do bem. Então, veja que ao contrário do que se fala, a pessoa que nota e sabe que ela tem muitas misérias é uma pessoa que aceitaria receber o bem, e não aquela que acha que ela é super bem, super rica. Veja em terceiro lugar. A razão deve ser subordinada à fé. Bernardo de Claraval foi um grande psicopatologista. Então, veja que, de uma certa forma, razão é fé, quer dizer, razão é teologia, é revelação. A ciência é teologia, é revelação. Então, eu queria mostrar agora a questão da teologia como a base da civilização. Veja esse cartaz. A teologia é a base de tudo. Temos de salvar a teologia, senão a humanidade perecerá. O autor, até esse autor é leigo, Jacques Maritain, ele falou uma vez que o maior conhecimento que existe, a maior grandeza que existe é Deus, né? Que é o conhecimento mais perfeito vem, portanto, do Criador. E só quem tem esse conhecimento do Criador, da teologia, é que pode ter um conhecimento elevado da ciência, da filosofia. Então veja em segundo lugar a segunda sentença. A maior joia entre todas é a teologia, que é o fundamento da civilização. Então, sem teologia não há civilização. Então, os senhores que são praticamente religiosos, espiritualistas, os senhores devem lutar para não deixar que extinga o aspecto espiritual da vida, principalmente por causa agora, né, desse poder econômico que está atacando a tudo que pode atacar, assim no sentido da espiritualidade. Veja em terceiro lugar. Todo conhecimento será entendido,
através do conhecimento da teologia. Notem que eu quis dizer isso, que a pessoa que tem teologia, que tem esse conhecimento, tem o conhecimento das outras coisas. Quem não tem esse conhecimento não consegue entender quase nada na vida. Veja a observação. Os entendidos da teologia foram os indivíduos fundamentais para a civilização. Então, o que é a teologia praticamente, né? A teologia constitui a energia fundamental. É a energia que o Tesla fala, escalar, que traz a vida, que inclusive constrói a matéria. Quer dizer, que constrói o mundo visível em que nós vivemos. Veja essa sentença. Tudo o que existe é energia divina, transformada em criações. Então, vamos ver agora as perguntas finais. Here's a statement. Acceptance of consciousness is the first step in ascending to glory. What is Dr. Kepi talking about here? Well, the old idea that came way back from John Locke is that human beings are born with nothing, a tabula rasa, and that you have to have experience to form your personality, your attitudes. Dr. Kepi suggests something completely different, that we are already intact within, but that we go against that all the time. This means that we're not evolving, but that we're something and that we're destroying it or stopping it from coming forth. This is important to know, both that we have this essence that's true and beautiful and good, and also to have consciousness of the ways that we stop that from coming forth. And he's exploring all of that in this really beautiful book. Olhem para cima e veja uma pequena parte do universo. Pois bem, é uma fração da enorme riqueza que temos e tem o nome de vida eterna. Então, nesse livro, que além de ter uma linguagem poética, assim, muito bonita, também desperta dentro do leitor uma coisa a respeito do que seria a criação divina verdadeira, cheia de felicidade, de beleza, de harmonia, comparando com essa sociedade diabólica que nós criamos, inclusive cheio de patologias, de doenças, de miséria, de criminalidade. E ele explica aqui psicanaliticamente, cientificamente, por que isso aconteceu. A questão da inveja, a teomania, esses passos que distanciou o ser humano da verdadeira realidade. E também qual seria o caminho de volta, que seria através do próprio interior de cada um. Uma frase importante do livro A Glorificação, de Norberto Keppe, é a seguinte: não existe um reino de Deus e outro do demônio. Tudo o que existe é de Deus. Então, esse livro, A Glorificação, é fundamental porque Norberto Keppe mostrou como, por exemplo, o mal não tem existência por si, mas é simplesmente uma negação do bem. E, portanto, por exemplo, mostrou como o problema principal da humanidade é aquele da teomania. Por exemplo, na ciência, os cientistas, como os médicos, eles acham que, por exemplo, Deus não fez provavelmente o corpo do ser humano perfeito, mas fez o corpo do ser humano com doenças. Achando que, portanto, através da medicina, eles podem consertar o que Deus fez de errado. Esse é um grande erro, um grave erro, porque justamente, como o Norberto Keppe mostra no seu trabalho, a doença é consequência já de uma deturpação anterior da parte essencial do ser humano, que é boa, bela e verdadeira. Deus é o bem. Se a pessoa está passeando, sentindo-se feliz, está mais próxima a Ele do que o indivíduo que está triste rezando. Então, aqui o Dr. Keppe explica que Deus é felicidade, é bem-estar. E se a gente está preocupado, para baixo, é porque a gente não está com Deus. Mas se nós nos colocamos na boa ação, na alegria, aí a gente está muito mais próximo do Criador. Vocês querem ver os segredos, então, para ser feliz, que a religiosidade traz? Veja esse cartaz. Desejar ter menos do que mais. Nunca desejar ter muita coisa, né? Claro. Em segundo lugar. Nunca fazer a própria vontade, mas o que se deve. Quer dizer, nunca desejar fazer o que o próprio egoísmo quer. O egocentrismo, né? Ou então os sentidos quer. Mas fazer o que deve ser feito, quer dizer, o bem.
Para os outros, né? Claro, não só para si próprio. Terceiro lugar. Colocar-se sempre em lugar inferior. Isso é fundamental, né? Aqui Kepp coloca a relação entre a psicopatologia e a orientação religiosa. Agora, quem quer saber quem deu essa orientação, veja a foto. Foi ele, né? Então, tchau. Até.